22, versículo de número 14. Glória a Deus. A você que hoje, por eventual falta de condição não trouxe a Bíblia, está aqui no nosso telão o texto. Eu vou ler aqui com os irmãos. Diz assim, Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 22, versículo 14. Pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém? Pode tomar você, por favor. Queridos, em base a este verso bíblico, eu quero fazer menção com os irmãos da palavra de Deus e, em base a essa reflexão, o Evangelho segundo nós podemos ler Marcos capítulo número 27 em diante. A base da expressão de Mateus 22, 14, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Mas antes que eu entre no texto, me permita falar um pouco da história, da trajetória, para chegar na expressão textual. Até porque falar de escolhido, e é uma expressão que não nomeia. A expressão escolhido é aquele a quem alguém o escolheu, a escolheu. Só que Mateus 22, 14 descreve os que são chamados e também faz menção aos. Vamos lá. Não faz menção sobre os chamados, mas também faz menção sobre os escolhidos. Então observe que nessa expressão muitos são chamados. E aí ele começa a base. E fala sobre escolhido. Eu quero usar a pessoa de Pedro. Falar um pouquinho sobre Pedro. E embasar isso sobre a minha vida e a sua vida. Pouquíssimas palavras. Breve. Jesus, quando ele chega na região junto ao deserto de Edom, que era o local onde João Batista ensinava e batizava junto ao Jordão, isso você pode ler no Evangelho segundo escreveu João. Vou até fechar a Bíblia aqui, senão muitos poucos irmãos eu fico olhando para a Bíblia e escolhendo, eu vou extravasar, não quero extravasar. Então, João capítulo 1, o versículo 41, a Bíblia diz que um homem chamado André trouxe o seu irmão, mas antes que André encontre Jesus, no mesmo capítulo 1, segundo Evangelho de João, versículo 26, há uma discussão entre João Batista e os fariseus, saduceus daquela época. Eles estão discutindo acerca de João, tendo João como um douto louco. Por quê? Porque andava com peles de camelo, ele comia mel silvestre e mergulhava gafanhotos no mel para comer. Na região de Edom, era uma região desértica, deserto. Então, toda a região desértica, o calor do dia, no mínimo grau, é 36, 34, no mínimo, durante o dia, região desértica. Você vai para a região do norte de Minas Gerais, aqui chegando na Bahia já, a região de Pedra Azul, que é onde, às vezes quando eu estou por lá, rapaz, que tormento naquele lugar, um período de calor. Governador Valadares, Deus me livre. Paulista, eu sou esse negócio não. E infelizmente eu sou paulista. Para mim, acostumar aqui em Minas Gerais é uma prova.
Isso é porque aqui em Minas Gerais, imagina a região desértica. E na região desértica do Edom, aonde João Batista ensinava, ele andava com pelo de camelo. Aí, para imaginar, alguém vendo outra pessoa andando com pelo de camelo, num deserto de 40 acima graus, comendo mel silvestre, mergulhando gafanhoto e degustando, e ainda pregando e falando de alguém que ele nunca viu, nunca conheceu, e a mim sim dizendo: o que vem depois de mim é maior do que eu. Alguém vai dizer: não, é louco, está doido, está maluco isso aí, você não sabe o que está falando. Olha o jeito dele, olha a comentário dele, olha a aparência dele, olha como ele anda. Não deserto desse aqui, um sol desse, lembra você, cristão, é crente, mostra o preto, sol de 26 graus aí, pela manhã, evangelizando, praça pública, de terra, e lá, aí alguém passa assim: olha os crentes doidos lá, um sol desse de terra, está vendo? É porque não entende a quem nós estamos anunciando. Primeira proposta para a vida do cristão: não se mostre ser quem você é pelo que as pessoas te anunciam. Seja você diferente. O cristão, ele é diferente. O servo e a serva de Deus, ele é diferente. Diferente nos modos, diferente nos costumes, diferente no falar, diferente no louvar, diferente no pregar, diferente no se apresentar, diferente da vir para a casa de Deus, diferente dentro da igreja, fora da igreja, no ambiente de trabalho, na escola, aonde ele estiver, ele é a diferença. Ele João Batista anunciando, quando ele anuncia, ele diz assim: tem como é que é maior do que eu. Nesse período, 2 discípulos passam a seguir João Batista. Versículo 37 de João, capítulo 1, vai falar sobre isso. Esses 2 discípulos, um deles é André. André tem um irmão chamado Simão, é o Pedro. E a Bíblia diz que quando João Batista está anunciando, por um momento, Jesus aparece. Aí João diz assim: eis aí, aquele que tira o pecado do mundo. A Bíblia diz que André deixa de andar com João Batista e passa a seguir Jesus. Só que André se lembra, João capítulo 1, versículo 41. João se lembra: peraí, meu irmão, eu vou chamar meu irmão, porque nós sempre queríamos ter visto esse homem, nós queríamos ter conhecido esse homem. Ele vai até o irmão chamado Simão, que é o Pedro, e diz: achamos o Messias, aquele de quem Moisés falou nas Escrituras. Aí a Bíblia diz que Simão Pedro vem ter também com Jesus, e passam ambos a seguir e andar com Jesus. Diácono Luiz, enquanto eles estão andando com Jesus, por um momento eles param e dizem assim: opa, tu é Simão, Simão Bar Jonas, ou Simão filho de Jonas. A expressão Bar filho, isso é uma expressão hebraica, Bar filho. Jonas é dado como título ao pai, por isso filho de Jonas. Tu é Simão Bar Jonas, ou Simão filho de Jonas, mas a partir de hoje tu serás chamado Cefas. A expressão Cefas é uma expressão no aramaico. A expressão Pedro é uma expressão grega. Pedro, pedra, Cefas, Kefas, pedra, tudo isso denota o nome Pedro. Na expressão aramaica, Jesus, que é o momento em qual Jesus está usando a linguagem desse período aqui é o aramaico. Aí Jesus diz assim: a partir de hoje, tu não será mais Simão, porque Simão, na expressão original, é ouvinte. Já deve ter ouvido, já falei sobre isso aqui. E é uma verdade para os nossos dias. Tem muita gente boa para ouvir, mas para praticar, só Jesus para ter misericórdia. Não vou nem entrar nesse questão. Tu é Simão, ouvinte. A expressão ouvinte é palha, fragilidade, frágil. Você já deve ter lido Mateus capítulo 3, versículo 11 e 12. Ele tem na mão a pá, limpará a eira e o lagar, recolherá no celeiro o trigo e o guardará, e a palha lançará no fogo, que nunca se apagará. Aí vem uma informação para você. Sabe aquela coisa que eu estou dizendo, quando alguém prega assim: oh Deus, te batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aí alguém fala: glória, que fogo, que fogo. Cuidado, o
fogo que João, ou melhor, que o evangelista Mateus está escrevendo em Mateus 3 e 12, não é o fogo da glória, não é o fogo do Espírito, porque é um fogo que nunca, vamos lá, é um fogo que nunca. Aí eu pergunto para você, qual é o fogo que não se apaga? Pode ter muita lenha, mas se eu fizer uma fogueira de 3 metros de altura, quando tiver lenha, está queimando. Quando chegar no último toco de lenha que queimar, vira cinza queima. Acabou o fogo. Para manter fogo aceso, precisa ter mais lenha. Se não tiver lenha, o fogo apaga. Se não apagar porque não tem, mas jogar água no fogo, apaga. Mas o fogo que nunca se apaga é o fogo que arde com enxofre. De Mateus capítulo 25, a partir do versículo 34, quando todos estarão sentados diante do tribunal do juízo de Deus, os da direita ovelhas, os da esquerda bodes. Meu Deus. Aos bodes, o Senhor vai dizer: vinde, bendito de meu Pai, entrai para o gozo eterno que para vós está preparado desde a fundação do século. Pois de fome me deste comer, sede me deste beber, tu me vestiste, preso foste me ver, enfermo me visitaste. Alguém vai perguntar: quando foi dito assim? Quando os meus pequeninos, assim a eles o fizeram. Mas os da esquerda vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, pois nunca vos conheci. Pois de fome não me deste comer, sede não me deste beber, preso não foste me ver, nu não me vestiste, enfermo não me visitaste. Aí alguém vai gritar: quando foi que tivemos assim? Quando os meus pequeninos a eles te enviei. Sabe o que Deus está querendo dizer? Quando você sabe o bem que você pode fazer. Tiago capítulo 4, versículo 17. E não faz, você pega. Não adianta só estar para congregar na igreja. Você só é uma questão de números. Deus te chamou para fazer a diferença. Não vai dar tempo para tudo que eu tenho para falar, mas eu vou tentar. Deus te chamou para fazer a diferença. Deus não te chamou para ser um rostinho bonitinho na igreja. Deus não te chamou para tudo que você faz ter todo o reconhecimento, aperto de mão, tapinha nas costas de alguém dizendo parabéns. Deus não te chamou para dizer: rapaz, como você prega bem, como você é maravilhosa cantando, como sua voz é linda. Deus não te chamou para dizer assim: rapaz, a igreja que você congrega é maravilhosa. Deus não te chamou para dizer para você assim: você é tudo que eu preciso para mim. Não, Deus te chamou para dizer para mim e para você: enquanto você fizer a minha vontade, o meu nome na tua vida será engrandecido. Aí vai dizer assim, para os godos: apartar de mim, pois nunca vos conheci, maldito, para o lago de fogo que arde com enxofre. Eu imagino os gritos: ai, eu não quero ir. Lá não vai ter esse negócio de não quero, porque a oportunidade é agora. Mas vamos correr com o que eu tenho. Você está entendendo? Vamos correr. Então, quando João Batista é visto por Jesus, ele diz assim: mudaria o seu nome, a sua indumentária. Para quê? Para que você se torne fortalecido, seja forte. Então, de Simão, ouvinte, Cefas, Kefas, Pedra, ele muda o nome. Até aquele momento, Jesus não os havia chamado ainda, dentre eles os filhos de Zebedeu, que eram pescadores, e mais tarde é que eles vão ser chamados. Quando você lê ambos os textos, Mateus capítulo 10, não vou fazer citação dos versos porque não tem tempo, mas Mateus capítulo 10, Marcos capítulo 3, Lucas capítulo 6 e Atos dos Apóstolos capítulo 1, aí sim, a partir do versículo número 13 até o 17 adiante, vai falar sobre os discípulos e vai fazer citação dos nomes. Observe que em todos esses textos que eu citei, o primeiro nome que é apresentado é o de Simão, de Pedro. Vamos entender por quê. Pedro, antes de ter visto Jesus, ele já era um grande empreendedor. Por que ele era um grande
ter base do que eu lhes estou dizendo, que é o texto aqui dos Evangelhos. Glória a Deus. Oh, glória. Eu não vou deixar muito longe, Jesus. Misericórdia. Aleluia. Que é quando Jesus ele chama os discípulos e ele logo, como descreve em Lucas capítulo 5, não vou ler, senão vou muito longe. Lucas capítulo 5, e o versículo 3, quando Jesus chega à beira da praia, ali ele está diante de todos. Simão Pedro, que ele já havia tido com ele, porque o primeiro encontro de Jesus com Pedro é lá em João capítulo 1, através do irmão André, é o primeiro encontro. A partir dali começa Pedro a ter noção, esse homem é diferente, esse homem tem algo diferente. Pronto. Aí chega no capítulo 5 do Evangelho segundo Lucas, no versículo 3, a Bíblia diz que Jesus entra no barco e pergunta: quem é esse barco? Aí ele vai dizer: Simão Pedro. Por que Simão? Ele é um pescador. Tudo bem. Observe que Simão é um pescador. Ele está vivendo em tempos remotos. Ele é um pescador, mas ele tem um barco. Então ele é um empreendedor. Ele tem um barco. O barco é dele. Ele é dono. Pois bem, além dele ter um barco, ele é pescador. Além de ser pescador, tinha alguns que pescavam com eles, inclusive aqueles que são chamados os filhos de Zebedeu, capítulo 1 ou capítulo 5, perdão, do Evangelho segundo Lucas, e o versículo 10. Quem eram esses? Tiago, João e Zebedeu, seu pai. Tiago, João, seus irmãos, e Zebedeu, o pai. E Simão Pedro, ele tinha uma expressão lógica e concisa. Ele tinha como é que fala? Quando você trabalha com alguém, ele era um sócio, uma sociedade. Ele tinha uma sociedade com os filhos de Zebedeu. Então ele tinha essa sociedade, pois todos eles eram pescadores. Mas Simão tinha o barco. Simão era dono do barco. Então observe que ele era um grande empresário, um pequeno microempreendedor daquela época. Pois bem, por que o senhor está falando sobre isso, pastor? Você vai entender. Aí vem Jesus e aparece em Lucas capítulo 5, versículo 3, na beira da praia, e pergunta: quem se barco? Simão. Jesus entra no barco, diz: me afasta um pouquinho, que eu quero pregar. Jesus pregou. Quando ele acabou de ensinar, ele disse assim: agora lançaram, pega as redes e lança-te ao mar alto. A Bíblia diz que Simão Pedro, escuta isso aqui para você entender, aleluia, glória a Deus. Simão Pedro, quando ele ouve a declaração de Jesus, se lança-te ao mar, ele vai replicar a Jesus, dizendo: mas peraí, uma noite toda lançamos a rede e nada apanhamos. Aí Pedro cai em si, Simão Pedro cai em si: peraí, esse homem é o homem que um dia teve um encontro comigo. E o dia que ele me encontrou, ele disse que o meu nome era mudado. E ele disse que eu agora não teria mais fragilidade. E que de fato eu teria convicções renovadas. Aleluia. Aí a Bíblia diz que Simão Pedro caiu em si e disse assim: olha, mas é sobre a tua palavra que eu vou me lançar no meio do mar. Aleluia. Ato e ação de quem tem consciência de quem serve, de quem um dia com ele teve um encontro. Quando você tem convicção de quem você serve, quando você tem convicção de quem você veio a ele encontrar numa noite como essa, tudo que ele te mandar fazer, você faz com graça, não só por causa da obediência, mas porque você entende que o que ele está te falando para fazer não são apenas ordenanças, mas são a graça de Deus como pretensão a ser revelada sobre e em favor da tua vida. Tem algo que Deus está te mandando fazer, porque ele quer provar que a graça dele é maior na tua vida. Aí ele lança a rede. O que acontece? Ele pesca muito. A pesca é tão grande e poderosa, que lá no meio do mar ele teve que gritar: manda mais barco aí, rapaz. Versículo de número 6 e 7 de Lucas: manda mais barco aí, porque rapaz, o negócio agora ficou bom. O negócio agora, rapaz, mas quando ele vem para a beira da praia, no versículo 8, você tentar aí, de Lucas 5, você vai observar que quando ele chegou na beira da praia, com aquele tanto de peixe, olha que peixe: Senhor, não sou digno de estar com o Senhor. Não
sou digno de andar com o Senhor, de que o Senhor esteja próximo de mim, porque eu sou um pecador. Sabe o que é isso? Reconhecimento da sua pequenez. Tem hora que nos falta reconhecimento. Tem hora que nos falta dizer: Senhor, eu preciso reconhecer que sem o Senhor eu não posso, sem o Senhor eu não faço, sem o Senhor eu não vou, sem o Senhor nada na minha vida acontece. Eu preciso do Senhor, eu preciso do poder da tua graça, eu preciso da tua manifestação. Aí a Bíblia diz que Jesus, no versículo 9, já vai dizendo: não te preocupe com isso, irmão, porque diz assim: é você mesmo que eu quero. Você vai ser um exemplo agora. Senhor, não te preocupa não. A partir de hoje, você não vai ser pescador de peixe. Eu vou fazer de você pescador de homens. Já está mudando o curso. Observe que tudo é um parâmetro de crescimento. Se o mundo está crescendo. Se você observar o livro do Evangelho segundo Lucas, capítulo 9, versículo 1, Lucas capítulo 9, verso 1, o texto vai dizer assim: Jesus dizendo: não chamei eu aos 12 discípulos. Olha o texto. Aos 12 discípulos. Jesus chamou quantos? E eles eram discípulos. Só que Jesus disse assim: olha, e eu lhes dei poder e autoridade para expulsar os demônios e para as mãos dos enfermos e os curar. Ide, aonde entrar, não leve bolsa, forte, dinheiro, sandália, mudas de roupa. É onde entrar te receber, toma te colocar na mesa. E se não te receber, a paz que você levou, toma para si, sacode o pó dos teus pés e deixa que eu voltei para aquele lugar. Deixa eu falar uma coisa para você, minha filha. As suas obras nunca são em vão. E aonde os teus pés pisam, Deus quer fazer de você um instrumento para alguma coisa naquele lugar. Jesus te trouxe aqui para dizer: eu quero fazer de você uma bênção, eu quero transformar a tua vida, mas é um processo e você precisa compreender esse processo. Vamos fazer aqui, aleluia. Aí a Bíblia diz que Jesus, ele olhando para esse inteirinho, voltando lá para o texto do Evangelho segundo Lucas, quando ele fala de Simão, e Simão está crescendo. Simão cresce tanto tamanho no que diz respeito aos demais discípulos, que Simão se torna o quê? Ele se torna o centro das atenções. E aqui que eu quero frisar um pouco mais. Querido servo de Deus, nós temos que ter esse cuidado na igreja. Eu digo isso como servo. E para você que é servo de Deus, atente para isso. Não se deixe levar pelo quanto o seu nome é falado. Não desce o crescimento do teu ministério pelo quanto, porque em outrora, como até os nossos dias atuais, as pessoas usam aquele jargão assim: Deus vai soprar o teu nome. E tem muita gente querendo isso. Você sabe o que é? Sabe o que eu sou? Sou evento. Você quer vento? Jó 5 e verso 7. Nós somos como faísca e o pó da terra, que o vento sopra e leva para onde? Para onde quer. Você não tem controle quando o vento vem. Quem conduz a tua vida no vento é o próprio vento. Quem quer viver no meio do vento é porque gosta da tormenta. Só que quando eu olho para a Bíblia, falando de Simão Pedro, quando você vê, observa o livro do Evangelho segundo Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22, o texto vai falar sobre Jesus andando sobre o mar, lá na quarta vigília, falando de vento, lá na quarta vigília, primeira, segunda, terceira, quarta vigília, primeira 18 horas, segundo o calendário cronológico e judaico, de 18 às 21, de 22 às 0 horas, de 1 às 3 e de 4 às 6 da manhã. Então, na quarta vigília, entre 4 da manhã às 6 da manhã, os discípulos passaram uma tribulação no meio do mar durante toda uma noite. E o texto diz: e o vento era contrário. O vento nunca age em conformidade com o que você quer. A não ser que você está olhando para o alto, você está trabalhando.
Deus tem que acertar, mas está ventando. Porque o vento, ele nunca age conforme você quer. O vento vai para onde ele quer, sopra para onde ele quer. Só que com Jesus o negócio é diferente. Por quê? Porque no meio do vento, no meio do mar bravio, Jesus é caminhando sobre as águas. E aonde Jesus está caminhando sobre as águas, o mar tem que se aquietar, a tribulação tem que cessar, e o vento tem que se acalmar. Mas quando Jesus chega diante dos discípulos que passaram a noite inteira em tribulação, a Bíblia diz que eles pensaram: tormenta, vamos morrer. Aí, enquanto eles dizem vamos morrer, Jesus grita lá de longe: não temais, sou eu. Simão, o Pedro: mestre, se é o Senhor, manda-me ter contigo. Jesus, no meio do mar bravio, vem, Pedro, na embarcação, sai do barco e vive o milagre. Caminha sobre as águas, de olhos fechados. Por que de olhos fechados? A motivação de Pedro é acreditar que a realidade que ele está vivendo é por fracasso. Mas com os olhos fechados, ele só precisa confiar naquele que o chama. Talvez o momento que você esteja vivendo, de olhos abertos, seja observar tudo que vem como fracasso para a tua vida, e você pensa: não tem jeito, não vai dar certo. Mas quando você é um homem de oração, uma mulher de oração, e você se inclina na oração, e fecha os teus olhos para contemplar o que Deus tem a revelar para a tua vida, você começa a viver a obra sobrenatural de Deus a ser revelada para a tua vida. Tem uma única coisa que Deus quer: que você feche os olhos e acredite no sobrenatural. Enquanto ele vem caminhando sobre as águas, só que ele sente medo. Sentindo medo, a Bíblia diz que ele abre os olhos. Quando ele abre os olhos, ele vê o quê? Ali, ele vê o quê, irmãos? Qual é a realidade daquela situação? Vento, mar bravio. Por que ele afundou? Porque ele abriu os olhos. E quando você abre os olhos, você vive ali. Mas quando você fecha os olhos, você comunga a fé. E a fé, Hebreus capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não, mas é a prova daquilo. Eu não sei o que você está esperando. Eu não sei qual é o mar que você está atravessando. Eu não sei quais são as tribulações que você vem enfrentando. Mas se hoje você fechar os teus olhos para começar desejando enxergar o que o Senhor tem preparado, você vai ver coisas extraordinárias preparadas para a sua vida. Vento, lembra? Vento, tempestade, mar bravio, tribulação. Lembra? Lucas capítulo 4. A Bíblia diz que Simão, o Pedro, nesse momento casado, tinha acabado de se casar lá na região de Cafarnaum, e quando se casou, passou a andar com Jesus, que era aquele encontro de João, capítulo 1, versículo 42. Ele teve um encontro com Jesus, e ali, em Lucas capítulo 4, a sogra de Simão está em casa, acamada. Observe que eu estou falando de Simão. Eu não falei de Marcos, eu não falei de João, eu não falei de Judas, eu não falei de nenhum outro mais. Eu estou falando de Simão, de Pedro. Por quê? Porque ele está se destacando. Ele está se destacando. Por que ele está se destacando? Porque ele foi chamado. Escuta isso aqui. Observa aqui. Quando ele clama acerca da sua sogra, a Bíblia diz que Jesus chega na casa da sogra de Simão Pedro e ela está acamada com fé. Jesus, sem dizer nenhuma palavra, toca na mão da sogra de Pedro, e ela na mesma hora se levanta sarada e vai para os afazeres servir os discípulos de Jesus. Eu estou falando de um Pedro que está se destacando. Cuidado com o destaque.
com a elevação de Deus para a sua vida. Não se sinta, desculpa a minha expressão grotesca, mas eu vou usar aqui. Não se sinta a última bolachinha do pacotinho. Não se sinta não. Não faça isso não. Porque aqui o grande é Jesus. O poderoso é Jesus. O maior é Jesus. Quem faz é Jesus. Quem fala é o Espírito que Jesus pediu ao Pai. Ele é maior, Ele é poderoso. É Ele quem faz, é Ele quem cura, é Ele quem levanta, é Ele quem tira do charco de louco, é Ele quem tira do pó da humilhação, é Ele quem abre a porta, é Ele quem é a própria porta, é Ele quem cura o enfermo, é Ele quem dá visão ao cego, é Ele quem dá audição ao surdo, é Ele quem dá voz ao mudo, é Ele quem faz levantar o que era paralítico, é Ele que faz andar o que era coxo, é Ele quem toma a tua mão e diz: eu sou o Senhor, 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 eu sou o Senhor. Só quem está entendendo o salvamento de glória, adora o nome do Senhor. Jesus está fazendo tantas obras de Simão, é tão destacado, que chegou um momento que o destaque de Simão, o destaque de Simão fez com que subisse a cabeça de Simão, aqui que eu encerro. Fez com que subisse a cabeça de Simão. O destaque. Por isso que temos que ter cuidado. Quando você perceber que está se destacando demais, vai para a oração, filho. Vai para a oração, filho. Por quê, pastor? Porque o muito destaque tira a sua visão da graça. É isso, pastor, é sério. Se você observar, vai colocar aí para você ver, Marcos capítulo 8 e o versículo 31. Jesus vai fazer uma reclamação da sua paixão. O que ele vai dizer? Olha, chegar para os discípulos, para a multidão, olha, é chegada a hora em que o Filho do Homem vai ser maltratado, ele vai ser rejeitado pelos homens, ele vai sofrer humilhações, e vai ser uma tribulação. Só que, porém, ao terceiro dia, o Filho do Homem ressurgirá. Aí o destaque disse: não, por que ele destaca? Vou provar para você que ele é destacado aqui agora nesse texto. Marcos 8, agora o versículo número 32. Olha que Simão Pedro, ele vai a atitude de Simão, ele vai dizer assim: não, mestre, vem cá. Simão Pedro está no meio da multidão, ele sai do meio dos discípulos, vem até Jesus e chama Jesus lá para não, mestre, vem cá, não tira disso não. O Senhor jamais, o Senhor não vai passar por isso. Quem é o Senhor? O Senhor está entre nós e é maior do que qualquer um de nós. Se o Senhor fazendo assim, o Senhor falando assim, o Senhor entra em descrédito. Em outras palavras, estou usando outras palavras, estou usando a expressão original para os nossos dias. Se o Senhor falar assim, o Senhor entra em descrédito. Jesus ouviu? Aí o versículo 33 de Marcos 8, a Bíblia diz que Jesus olha para Simão Pedro, chama ele de casa. Olha o texto. E Jesus olhou para quem? Algum texto da história. Olhou para os discípulos e a multidão. Ele olha para os discípulos e a multidão. Por quê? Porque Jesus está dizendo assim: rapaz, esse camarada é influenciador mesmo. Esse camarada influencia mesmo, rapaz. Eu não posso deixar que a influência dele torne o meu nome e as minhas ações menores. Como que é isso? Eu vou dar um freio nesse destaque dele. Simão, vem cá. Ele olha para os discípulos, como que diz, averiguando, e dizendo: rapaz, se eu deixar de ele estar aqui, todos esses demais aqui vão passar a crer nele mesmo. Só que ele não entende o que é do alto. Olha, em outras palavras, Jesus dizendo: ô Simão, você está falando isso aqui pelo destaque que você tem. Só que você não compreende as coisas que são do alto. Como que diz: eu não vim para brigar pela minha vida na terra. Eu vim para entregar a minha vida na terra, para te dar vida.
Jesus te chamou, não é para te destacar. Jesus te chamou, não é para te destacar. Jesus chamou para que o nome dele se destaque em favor da tua vida. Jesus te chamou para você entender que quanto mais você diminuir e o nome dele crescer, mais você estará em evidência nos céus. O seu negócio não é na terra, o seu negócio é no céu. O seu compromisso não é com a terra, o seu compromisso é com o céu. Oh, meu Deus! Aleluia! Aleluia! É por isso que, quando você lê lá o Evangelho segundo Mateus 26, Mateus capítulo 26, e o versículo número 23, 16 e 23, perdão, Mateus 16 e 23, Jesus vai dizer, lá no texto, Jesus vai dizer assim: para trás de mim, Satanás, tu me serve como pedra de tropeço. Por que ele disse que tu me serve como pedra de tropeço? Ele está fazendo duas afirmações. Primeiro, ele fala, para trás de mim, para trás de mim. Ele está falando primeiro como inimigo, reconhecendo que o que está usando Pedro ali não é o Espírito de Deus, é o Espírito de Satanás. Como Pedro, ele é um recipiente de graça, como você lê 1 Coríntios capítulo 3, no versículo 16, não sabeis vós que vós sois santuário, casa, morada, templo. Então, se o Espírito de Deus habita também, e se der vazão, o Espírito maligno também habita. Lucas capítulo de número 11, e o versículo de número 26 em diante. Pronto. Então, logo você entende que Jesus está repreendendo o inimigo. Para trás de mim, Satanás, pois tu me serve de pedra de tropeço. Por que pedra? Porque aquele texto de João 1:43. Cefas, tu serás chamado Cefas, Kefas, Pedro, pedra. Aí você deve se lembrar, eu observo de fato agora, você deve se lembrar, Mateus 16, a partir do versículo 13. Quem os homens dizem lá fora que eu sou? Alguns vão dizer, alguns dizem que tu és o profeta, outros dizem que tu és Elias, outros até dizem que tu és Elias, outros dizem até que tu és João Batista ressurgido. Jesus olha para os discípulos e dirige aos discípulos e pergunta: e vocês, meus discípulos, quem vocês dizem que eu sou? Aí Simão Pedro se lembra: peraí, esse homem foi o homem que me capacitou, foi o homem que mudou meu nome, foi o homem que me fez andar sobre as águas, foi o homem que visitou minha sogra e salvou minha sogra, é o homem que de fato fez a minha vida completamente mudada. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Jesus olhou para ele e disse: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, ou Simão para Jonas. Aleluia. Pois não fosse carne, nem tampouco sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está nos céus foi quem te revelou. E porque tu és Pedro, pedra, ah meu Deus, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Sabe o que Jesus está dizendo? Ele está dizendo aquilo que o apóstolo Paulo, falando da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 11, ele disse: busquei como sabe o consultor um fundamento, e outro vem edifica comigo, mas veja como edifica, pois ninguém pode pôr outro fundamento que não seja o que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Aleluia. Paulo está dizendo: eu tenho Jesus como base e não vou permitir que ninguém desconstrua o que eu tenho como base para a minha vida. A primeira proposta do servo de Deus é jamais permitir que alguém desconstrua o que Deus construiu em favor da tua vida. Ele é
Oh, glória.